O teorema de Green é um teorema que nos ajuda a resolver integrais de linha de campo vetorial. Tá? Só que esse campo vetorial tem que estar no R2. Okay? O que é um campo vetorial no R2? É aquela função que sai do R2 e cai no R2. Tá? Então eu tenho aqui um campo vetorial que tem duas variáveis, depende de duas variáveis, e eu tenho duas componentes, a função P, que é uma função que depende de x, y, e a função Q, que é uma função que depende de x, y. Então eu tenho duas componentes, cada componente uma função que depende de duas variáveis. Então essa aqui é uma estrutura que sai do R2 e cai no R2. Nós já vimos isso quando a gente abordou a aula lá de campos vetoriais e vimos que isso aqui representa vários vetores no plano. Tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha lá na aula sobre campos vetoriais. Ok? Então, o teorema de Green ele é uma maneira alternativa de resolver uma integral de linha. Então, eu tenho uma integral de linha de campo vetorial, só que é um campo vetorial no R2, tá? E com isso a minha linha também é uma linha que está no R2. Bom, quais são as condições que eu preciso verificar para aplicar o teorema de Green? A primeira, a função, a curva C aqui, no caso, né, ela precisa ser a borda de uma região D. Tá? Então a minha curva C, que é uma curva que está lá no R2, ela precisa ser a borda de uma região, ou seja, a minha curva C ela é uma curva simples, ela não se corta, e ela é uma curva fechada. Eu saio de um ponto, percorro uma trajetória qualquer e volto ao mesmo ponto. A única restrição aqui é que essa curva não se corta. Essa é a minha linha C. Observa que essa linha C, com isso, ela define uma região do plano. Ela define uma região D. Então a gente fala que a linha C é o contorno da região D. Ela é a borda da região D. Então a gente usa aqui o de Ronde com essa interpretação de ser borda, ser contorno da região D. Tá? Então se ela é uma curva simples e fechada, colocamos aqui o símbolo, uma bolinha aqui na integral. Então essa bolinha indica isso, que a curva C é uma curva simples e fechada. Bom, com isso nós já temos algumas restrições, né, algumas condições que devem ser verificadas para aplicar o teorema de Green. Então a primeira é essa. A região D ela é uma região fechada pela curva C. Tá? Ela é uma região fechada. Tá? Limitada. Fechada porque ela tem contorno. E limitada porque ela não é infinita. Verdade? Porque ela cabe dentro de uma caixa. A nossa curva C, que é o contorno da região D, ela precisa estar orientada positivamente. Então o teorema de Green é definido sobre esse contexto. Ela é orientada positivamente. O que é uma curva orientada positivamente? Olha, eu posso percorrer essa trajetória no sentido horário, não é verdade? Percorrer nesse sentido, ou no sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário é a orientação positiva. Se você colocar, aplicar aqui a regra da mão direita, colocar o seu punho dentro da região D e o seu indicador apontando aqui para essa direção e sentido, o polegar vai estar para fora. Tá? Essa é a orientação positiva. Então, a orientação positiva nesse contexto aqui é percorrer essa trajetória no sentido anti-horário. E a função f, ela precisa ser de classe C1. Nós já vimos essa condição em outros teoremas. O que é ser de classe C1? Ela precisa possuir derivadas de primeira ordem para esses pontos e essa função, as funções, né, derivadas de primeira ordem precisam ser contínuas. Então aqui a minha função P,
ela depende de duas variáveis, a função Q também. Então, cada uma tem duas derivadas de primeira ordem. Então, estamos falando aqui de 4 derivadas de primeira ordem. Então, essas 4 precisam ser funções contínuas. Preciso verificar isso? Sim, precisa. Às vezes é imediato. Por exemplo, se P e Q são polinômios, as derivadas de primeira ordem também serão polinomiais, todas contínuas. Tá bom? Então, se D é fechado, se D é uma região fechada pela curva C, C está orientada positivamente, e F é uma função de classe C1, podemos usar o teorema de Green. O que o teorema de Green nos garante? Que resolver uma integral de linha de um campo vetorial nesse contexto equivale a resolver uma integral dupla da região D. Percebe que a gente troca a linha C pelo conteúdo. A gente troca a linha C pela região D. Tá? E eu troco o campo vetorial pela expressão Q com relação a X menos P com relação a Y. Nós também já vimos essa expressão aqui antes. Tá? Essa aqui é exatamente a terceira componente do vetor rotacional. Derivada de x, dx, dy. Tá? Então, o teorema de Green é isso. Ele relaciona uma integral de linha de campo vetorial com uma integral dupla. Ele troca uma integral de linha de campo vetorial por uma integral dupla. Ele troca a linha C pela região D. E troca o campo vetorial pela terceira componente do vetor rotacional. Posso fazer isso sempre? Não. Só posso fazer isso se a região for fechada pela curva C, se a curva C for orientada positivamente e se o campo vetorial for de classe C1. Tá? Então é necessário verificar essas condições para aplicá-lo. Claro, se a região D não for fechada, se você puder fechar, você fecha, aplica o teorema, depois desconta calculando pelo método padrão, aquele traço que você acrescentou. Se a curva C não for orientada positivamente, se a orientação for a outra, no outro sentido, você pode supor que é orientada positivamente e depois trocar o sinal. Tá? Se F não é de classe C1, se essa restrição não for satisfeita só em alguns pontos, você pode isolar aquele ponto para uma trajetória e aplicar o teorema de Green. O que eu estou falando? Que se as condições não forem todas satisfeitas, se for possível você intervir e fazer, né, com que seja satisfeita, você faz isso. Depois você contorna aquilo que você modificou. Tá? Porque sempre vale a pena usar um desses o teorema. Tá? As contas ficam bem mais simples. Vamos ver um exemplo. Olha só, calcule a integral de linha desse campo aqui, que é um campo vetorial. Aqui eu tenho a primeira componente, P, componente Q. Então no R2. Onde C é a curva triangular, constituída pelos segmentos de reta, que vai do ponto 0, 0 até o ponto 1, 0. Está aqui já representado. O ponto 1, 0 até o ponto 0, 1. E do ponto 0, 1 até o ponto 0, 0. Percebe que já tem uma orientação. Ó. Cumpre as condições do teorema de Green? A região D é fechada? Ela é fechada. Percebe que a região D tem borda? Né? E a borda dela é a curva C? A curva C está orientada positivamente? Está, olha só, orientação anti-horária. Se você colocar o seu punho dentro da região D, a sua mão direita, o punho da mão direita dentro da região D, o indicador apontando para essa orientação, o polegar fica para fora. Então, é orientada positivamente. E a função é de classe C1? Observe que aqui, ó, a função P é um polinômio, a função Q também. Os polinômios são funções contínuas. As derivadas de primeira ordem também serão polinomiais, também funções contínuas. Então, não preciso calculá-las para saber que as derivadas de primeira ordem serão todas contínuas. Logo, F é sim de classe C1. Então, eu posso calcular a integral de linha desse campo vetorial, F dr, aplicando o teorema de Green. Tá? Então, aplicando o teorema de Green, a gente troca a integral de linha por uma integral dupla. Observe que a linha C é a borda de uma região D, a região D é fechada pela curva C, orientada positivamente,
f é de classe C1. Eu troco a linha pelo interior. Eu troco o contorno pelo interior. Eu troco a integral de linha por uma integral dupla. E eu troco o campo vetorial pela terceira componente do vetor rotacional. Vou derivar Q com relação a x menos P com relação a y dA. Tá? Então, D é esse triângulo aqui. E as funções, as derivadas parciais aqui você pode calcular. É só derivar Q com relação a x. Derivada de Q com relação a x é y. Derivada de P com relação... Derivada de Q com relação a x dá y. Derivada de P com relação a y. A P não tem y. Verdade? Então a derivada aqui é zero. Então fica só y mesmo. Tá? Aqui eu já posso descrever como tipo 1 ou tipo 2. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então derivada de novo. Revisando aqui. Derivada de Q com relação a x é y. Menos a derivada de P com relação a y é zero. Então a minha função é essa. E essa região aqui eu posso descrever ela como tipo 1 ou tipo 2. Você escolhe. Tá? Então aqui, ó, x está variando de quanto até quanto, y está variando de quanto até quanto. Vou colocar tipo 1. X está variando entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. E y está variando entre as retas y igual a 0 e a reta inclinada y igual a 1 menos x. Tá? Com essa descrição, a ordem aqui é dy dx, x variando de 0 a 1 e y variando de 0 a 1 menos x. Ok? Então a primeira integral aqui, vou resolver aqui em cima. Quanto que é a integral de y? Tá? Vou resolver lá em cima. Integral de y é y ao quadrado sobre 2, com y variando de 0 até 1 menos x. Vou substituir pelo limite final, 1 menos x ao quadrado sobre 2, e vou substituir o inicial, que é 0. Então o resultado da integral de dentro é esse aqui. Então vou ficar com integral de 0 até 1 dessa expressão, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Sobre 2 eu posso colocar em evidência. Ou não, né? Posso deixar aqui também. dx. Então observa que a integral de linha de campo vetorial já ficou para trás. Você trocou a integral de linha de campo vetorial por uma integral dupla. Então, a novidade foi só o início. O início é verificar as condições do teorema de Green e aplicá-lo. Uma vez que você aplicou o teorema de Green, você troca a integral de linha de campo vetorial por uma integral dupla. Daqui para frente já é revisão do nosso curso. Voltamos lá no início de integrais duplas. Como é que eu resolvo uma integral dupla? Essa região aqui é uma região triangular. Eu posso descrevê-la de forma cartesiana dessa maneira, do tipo 1. E aqui foi o que eu fiz. Resolvi a primeira, agora falta a última integral. Tá? Aqui você pode resolver o produto notável, ou pode fazer uma substituição simples. Deixa eu ver como é que fica com a substituição simples. Ó. U é igual a 1 menos x. Tu é igual a menos 1 dx. Passando para U, a gente fica com a integral de U ao quadrado sobre 2. E o dx é menos du. Então, ó. Agora fico com o polinômio, que é imediato. Integral aqui, somo 1 no expoente e divido por 3. Resolvi o problema. Volto para a variável original. A variável original é 1 menos x ao cubo sobre 6. Com x variando de 0 até 1. Quando x vale 1, isso aqui vai dar 0. Tá? Menos, essa expressão aqui acaba ficando positiva. Quando x vale 0, isso aqui vai dar 1/6. Tá? Que é o resultado final. Então, o resultado dessa integral aqui de linha de campo vetorial é 1/6. Resolvemos pelo método padrão? Não.
Resolvemos pelo método de descobrir a função potencial quando é um campo gradiente? Não. Resolvemos aplicando o teorema de Green. Então, observe que para você resolver uma integral de linha de campo vetorial, tem várias possibilidades. Método padrão, se ela for um campo conservativo, descobrir a função potencial ou aplicar um dos teoremas. No caso aqui, o teorema de Green, porque estamos no R2. Se fosse um campo vetorial no R3, seria o caso do teorema de Stokes, né, que é o que a gente vai ver no futuro. Ok? Olha aqui mais um exemplo. Calcule essa integral de linha de campo vetorial. Observa aqui as componentes. Que eu tenho a primeira componente, P, a segunda componente, Q. Então, o campo vetorial no R2, onde C é esse círculo. Né? C é a circunferência aqui, centrada de raio 3. Essa é a curva C. Vou supor ela orientada positivamente. Tá? O enunciado ali não disse. Eu vou tomar a orientação positiva já. Então, essa é a curva C. Então, observa que, se você for resolver pelo método padrão, você vai ter que parametrizar a curva C e substituir aqui. E essa expressão não é uma expressão fácil. Substituindo, então, com as equações paramétricas da circunferência, ela vai ficar mais pesada ainda. Então, o método padrão aqui não é viável. Será que é um campo conservativo? Eu posso calcular o rotacional. Bom, o rotacional dela aqui se resume em verificar se a última componente é nula. Vou derivar Q com relação a X e menos P com relação a Y. Ok? Que é a terceira componente do rotacional. Derivada de Q com relação a X é 7. Derivada de P com relação a Y é 3. Então isso aqui deu 4, que é diferente de 0. Se fosse igual a 0, eu teria um rotacional nulo. Se o rotacional é nulo, eu teria um campo conservativo. Eu poderia abordar ela com os cálculos próprios para resolver a integral de linha sobre campo conservativo. Mas o rotacional aqui não é nulo, ou seja, esse campo não é conservativo. Então não existe função potencial. Então fico com o teorema. No caso aqui no R2, tem um teorema de Green. Cumpre as condições do teorema de Green? Primeira condição, sobre a região D. Segunda condição, sobre a curva C. E a terceira condição, sobre o campo vetorial. Existe uma região D fechada? Existe. Olha aqui, a minha curva C, ela é uma curva simples fechada. Com isso, ela define uma região D. Então, existe uma região D fechada. D é fechada pela curva C. A curva C está orientada positivamente? O enunciado não disse. Então, eu vou tomar a orientação positiva. Tá? Então, aqui, ó, orientação positiva. E a função f é de classe C1? Agora tem que calcular as derivadas. Aqui eu tenho polinômio, aqui eu tenho exponencial com seno, que são funções contínuas, cujas derivadas terão expressões similares, também serão funções contínuas nesses pontos. Tá? Aqui é polinômio, e aqui eu tenho uma expressão, que não é, né, é uma função composta. Quando eu derivo com relação a x, não tem problema. Quando eu derivo com relação a y, vai ter uma expressão no denominador, mas também sem restrições. Tá? Então as derivadas primeiras irão existir, todas, e serão contínuas. Tá? Então ela é de classe C1. F aqui é de classe C1. Então a gente pode usar o teorema de Green. Ou seja, eu vou resolver a integral de linha desse campo vetorial aplicando o teorema de Green. Observe que a linha C, ela é a borda da região D, ela é uma região D fechada, a linha C está orientada positivamente e F é de classe C1. Então a gente vai trocar a integral de linha por uma integral dupla. Eu vou trocar a linha C pela região D. E eu vou trocar o campo vetorial pela terceira componente do rotacional, que foi a conta que a gente já fez no início. Então aquela conta que eu fiz de verificar se é conservativo ou não, calculando o rotacional, é uma conta importante porque se o rotacional for zero, eu já sei que é um campo conservativo. Eu vou dar um tratamento de integrais de linha sobre campos gradientes.
Mas se o rotacional não é zero, aquela conta não vai ser jogada fora, né? Você usa essa conta aqui dentro do teorema. Tá? Então aquele 4 vai entrar aqui. Ó. dA. Posso colocar o 4 em evidência. Com isso caímos na integral de dupla de 1, que me dá a área da região. Se for uma região conhecida, isso aqui já é a área direto. Nesse caso, é sim uma região conhecida. Então aqui eu tenho 4 vezes a área da região D. Então eu já posso colocar o valor direto. A área da região D, ali aqui é um disco, né, uma região plana limitada por uma circunferência de raio 3. Então é πr ao quadrado. Então temos πr ao quadrado vezes 9. Então tenho 36π. O resultado dessa integral. Tá bom? Então vou marcar a lista na sala virtual. Façam a lista. Qualquer dúvida podem colocar no grupo ou anotem aí para o nosso próximo encontro simultâneo. Até a próxima, gente.